Nesse vídeo eu apresento cortes de uma entrevista do José Dirceu à Mônica Bergamo a respeito do bolsonarismo, da emergência do Pablo Marçal como um potencial candidato à presidência da República em 2026. Vejo o futuro do bolsonarismo como alternativa de governo no Brasil. Não. Bolsonarismo. Tanto pela existência do PR, da União Brasil, PSD, dos partidos, né, de liderança como o Caiado e outras, como agora pelo surgimento do Marçal. Eu acho que o Marçal vai correr por dentro, porque ele... A dinastia Bolsonaro. Se comparar ele com o Bolsonaro vira um bobo da corte. Ou seja, ele corrói a dinastia Bolsonaro. E que, segundo José Dirceu, ele não vê mais no bolsonarismo como um perigo para a esquerda brasileira, porquanto com o surgimento do Marçal, comparativamente ao Bolsonaro, o Marçal seria muito melhor, melhor dizendo, relativamente ao Bolsonaro, e que o Pablo Marçal, ele dividiria a esquerda. Sob a minha óptica, eu discordo dessa afirmação, porquanto eu entendo que o ex-presidente Bolsonaro apresenta uma idade capaz de ultrapassar o prazo da sua inegibilidade, de maneira que o bolsonarismo ele não acabou, ele foi atenuado. Além do que, eu ressalto que a Michele Bolsonaro, que vocês todos sabem a minha opinião a respeito dela, eu considero ela de discurso bastante fraca. Entretanto, eu tenho acompanhado os últimos discursos dela e eu tenho observado que ela melhorou no discurso, não relativamente ao direcionamento para eleitores como eu, como José Dirceu, que são mais eruditos, mas ela melhorou o discurso dela relativamente à fala daquele eleitorado que vota prioritariamente no presidente Lula. Também eu não vislumbro que essa rachadura, por assim dizer, que essa divisão na direita brasileira comprometa a sua participação no futuro pleito eleitoral. Pelo contrário, eu entendo que o atual presidente Lula, perdendo a popularidade, como vem perdendo em decorrência da perda também de popularidade do governo petista, se não ocorrer um aumento dessa popularidade, especialmente do governo petista, cada vez mais esses protagonistas da direita, como Pablo Marçal, como a Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, eles se aproximarão do presidente Lula. E quando você olha à esquerda, na eventualidade do presidente Lula não vier a disputar o futuro pleito eleitoral, você não encontra ninguém. Por exemplo, o Guilherme Boulos, que venceu o Pablo Marçal na vaga para a disputa agora da candidatura para prefeito da cidade de São Paulo, ele nem sequer é mencionado em pesquisas eleitorais como um possível candidato à presidência da República. Então, no espectro político brasileiro, a esquerda não tem só o presidente Lula. A centro-esquerda, centro-direita não apresenta candidatos. Os potenciais candidatos, qual seja Simone Tebet, o Alckmin e o governador aqui do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, dos quais é o que apresenta o maior carisma, são todos fracos em popularidade. Então a centro-esquerda, centro-direita não apresenta candidato. E a direita, ela está apesar de estar se dividindo, está apresentando candidatos para esse eleitorado à presidência da República, que se não entrarão em um primeiro turno no futuro pleito eleitoral unidos contra o presidente Lula, pelo menos em um segundo turno entrarão unidos, seja contra o presidente Lula, seja contra um dos seus indicados para o substituir, que nós todos sabemos são fracos de carisma e popularidade. No mais, eu sou o Dr. Antônio Schultz.